Outro dia desses daí eu fiz uma espada pra mim. Eu peguei um pedaço de cano, um pedaço de ferro, enfiei na espada e virei durex, fiz uma espada. Deu na minha cabeça a vontade de fazer uma espada e eu fiz uma espada. Podemos dizer que todos os instrumentos que o homem utiliza são artifícios que ampliam as possibilidades de seus sentidos, de seu corpo e de seus conhecimentos. Dos diversos instrumentos utilizados pelo homem, o mais espetacular é, sem dúvida, o livro. Os demais são extensões de seu corpo. O microscópio, o telescópio, são extensões de sua visão. O telefone é a extensão de sua voz. Em seguida, temos o arado e a espada, extensões de seu braço. O livro, porém, é outra coisa. O livro é uma extensão da memória e da imaginação. A gente geralmente acredita que a produção da criança, a produção gráfica, a produção expressiva, ela é um recorte no tempo e no espaço, quer dizer, ela não faz parte do mundo cultural do adulto. Mas, na verdade, a produção gráfica, eu falo gráfica porque, na verdade, eu mexo com a linguagem visual, né? Mas a produção da criança, ela participa ativamente do mundo cultural do adulto, quer dizer, a produção do adulto e a produção da criança, eles não são estanques, eles estão o tempo todo se remetendo, se referenciando, e ambos participam de um patrimônio cultural da humanidade, né? Então, a gente podia até imaginar que uma criança de 4 anos, brasileira, tem uma produção cultural, gráfica, com um repertório bem diverso de uma criança de 4 anos africana, uma criança de 4 anos irlandesa, né? Da mesma forma, a gente poderia supor que uma criança de 4 anos hoje desenha de maneira muito diferente de uma criança de 4 anos do Egito, da Idade Média. Isso para dizer que o tempo todo a criança está realmente inserida dentro de um contexto cultural, de uma paisagem cultural, absorvendo todos os códigos, todos os repertórios que ajudam, que instrumentalizam ela a pensar e a estar no mundo, né? Aprender faz parte da vida da criança e o conteúdo dessa aprendizagem faz parte de sua cultura. As crianças aprendem aquilo que os mais velhos já conhecem e também observam e investigam, buscando aspectos novos. A criança aprende e recria cultura. Teria menos para trabalhar em outros lugares onde não seria a terra dos índios, né? Que não fosse a terra dos índios. Por que a gente acha que deve sempre ver esse lado dos índios, que tem uma terra e que o branco está lá invadindo? A gente pode aprender na escola com pessoas mais velhas, com pessoas mais novas, né? A gente também pode aprender com os animais. Dá pra aprender de vários jeitos, né? Na escola, por exemplo, já me ensinaram a ler. Eles pegavam um cartazinho assim pequenininho, né? Colocavam uma letra, eu tinha que formar a palavra juntando as letras que eu tinha, né? Daí te ensinava sobre as palavras. Daí depois ela leu com a gente as coisas, né? Pra gente ler. Você pode aprender de diversas maneiras. Você pode ir na escola. Eu, antes de eu entrar na escola, quando eu já tinha entrado na escola, eu tinha uns 3 anos, 4 anos, né? Acho que eu tava no pré, não sei com que idade, não lembro. E minha irmã, ela brincava de escolinha comigo, e até que um dia minha classe nem sabia ler, e eu já sabia ler de tanto brincar de escolinhas. Ela me ensinou a ler livro, palavras. Você pode aprender com o irmão na escola, diversas maneiras. Tem uma que minha avó contou, né, que navegava assim de balsa, qualquer coisa no rio, quem visse a sereia com o canto dela, ia afundando lá no rio. Quem afundasse, ficava lá na sereia. A pesca você vai, geralmente tem vara de bambu, mas geralmente você vai na loja, né, compra vara, compra linha, anzol, chumbinho, né, tudo pra pescar. E você pega
carne, alguma coisa isca, depende do peixe. Também tem diversos tipos de anzol. Se o peixe é bravo, você pega anzol grande. Se ele é normal, você pega anzol pequeno. E você pega o peixe dele, a boquinha dele fica bem no anzol. Depois você tira e coloca ele numa água para dar tempo dele ficar na água até você levar para casa. Mas meu irmão, né, ele gosta de pescar, ele tem um monte de vara, daí a gente vai viajar, ele leva as varas e pesca um monte de peixe. Aprendi a pescar desde moleque, né, com meus antepassados, ensinavam desde moleque como é que se jogava a rede, como é que saía no mar, quantos mar tinha para sair da beira da praia, né, era 7 mar, deixava passar aqueles 7 mar que é o mais perigoso, outros são pequenos, aí saía. Para voltar também. Os mar era grande, a gente esperava, né? Os pais, os tios da gente diziam, ó, espera aqueles mar que depois pode entrar que não tem perigo. E era o que nós aprendemos. Para ter uma boa pesca, a gente tem bem que se orientar pelo vento, né? Saber pelo menos as mediações que vai para a pescaria. A gente usa um prumo para poder saber a profundidade que a gente vai pescar, para poder pescar o peixe. Porque o peixe que a gente vai pescar, o peixe só mora em cima de pedra. Quer dizer que a gente tem que procurar localizar os lugares certos para poder pescar. A criança participa ativamente da cultura, criando-a com expressões próprias, com significados particulares. As atividades humanas, as experiências acumuladas e os instrumentos são aspectos da cultura. No dia a dia, nas tarefas domésticas e nas atividades de trabalho, nas brincadeiras das crianças, nas festas, na arquitetura das cidades, nas conversas mais comuns, podemos observar expressões da cultura de cada povo. Conhecer como se organiza a vida em nossa comunidade. Observar como as pessoas desempenham seus trabalhos, como usam e como fazem seus instrumentos. Conhecer as lendas e os mitos. Ouvir as histórias de outros tempos. Entrar em contato com os conhecimentos que as pessoas têm sobre a natureza e sobre si mesmas. São algumas formas das crianças conhecerem a cultura em que vivem e perceberem como elas mesmas atuam nessa cultura. Rede Globo Rio, 8h04. Assista agora Globo Comunidade e logo depois National Geographic. Ele é rápido no gatilho. Todo mundo contra a parede, todo mundo! Clint Eastwood, comandando o show mais louco do Oeste. Bronco Billy, sessão de sábado, 4 da tarde. Globo Comunidade. Oferecimento Ponto de Vista Ótica. Qualidade, técnica, preço baixo. Bom dia. O Globo Comunidade de hoje conta os pontos do carnaval, explica o que está em julgamento na avenida e lembra as grandes injustiças e os desfiles inesquecíveis. Em outra reportagem, a volta às aulas nas escolas públicas do estado, os cuidados com a segurança e o drama das famílias que não têm onde matricular os filhos. Só no município da Baixada Fluminense, 50 mil crianças estão fora das salas de aula. No ano passado, a violência nas escolas atingiu números alarmantes. A reportagem é de Paulo Roberto Amaral. A Escola Municipal Nereu Ramos, em Campo Grande, foi assaltada 40 vezes no ano passado. Os ladrões destruíram portas e janelas, queimaram documentos e roubaram toda a comida da cozinha. No Conjunto Antares, em Santa Cruz, as aulas em 3 escolas
foram suspensas 2 vezes por causa da guerra entre traficantes. 4.000 crianças foram prejudicadas. Os policiais querem impedir a venda de drogas para os alunos e tem uma outra preocupação: reduzir os acidentes de trânsito. A Polícia Militar não tem uma estatística sobre o número de acidentes de trânsito na porta das escolas, mas já identificou os bairros mais perigosos: Meier, Tijuca, Barra, Copacabana e Botafogo. O corredor aqui da Rua São Clemente é apontado como um dos mais problemáticos, principalmente por causa do risco de atropelamentos. Na volta às aulas, os estudantes vão conhecer Pedro e Rita, 2 personagens de uma história em quadrinhos que vão mostrar os cuidados no trânsito. Num dos quadros, o menino ensina que só se deve atravessar a rua na faixa de segurança e quando o sinal estiver vermelho. A cartilha já está pronta e vai ser distribuída às escolas pela Polícia Militar. Para um outro grande problema, a falta de vaga nas escolas públicas, a solução parece mais difícil. Aqui em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, a prefeitura tomou algumas medidas. Criou o 3º turno, vai pagar a mensalidade de 3.500 alunos nas escolas particulares e transformar clubes e igrejas em escolas. Ainda assim, 50.000 crianças devem ficar sem estudar, um recorde no estado. No começo desta semana, os pais fizeram fila na porta do maior colégio público do município. Dos 1.500 candidatos, apenas 27 conseguiram a vaga. Os pais vão de escola em escola e saem sempre decepcionados. A dona de casa, Diná Bento, não conseguiu matricular os filhos Diego, de 9 anos, e Daniele, de 8. Eles estão em idade escolar e ainda não sabem ler nem escrever. Mesmo minha mãe trabalhando no colégio, eu não consegui vaga e eles vão ficar sem estudar. Os convidados do Globo Comunidade de hoje são a coordenadora dos Distritos de Educação do município do Rio, Carmen Moura, e a diretora da Associação de Pais, Alunos e Comunidade, Ercília Tavares. Ercília, como é que se pode resolver, tentar melhorar esse problema da falta de vagas? A falta de vagas não é só o problema de não ter a vaga. O que acontece muitas vezes é que existe a vaga numa escola, mas é totalmente distante do local de moradia daquele aluno pretendente. Em outras, existe a vaga e não existe o aluno pretendente. Quer dizer, seria uma questão de remanejamento. Exato, então. mas como remanejar a criança de um local para outro, ocorrendo problema de segurança? Mas e remanejar as vagas? As vagas aí é um problema que tem que ser estudado pela Secretaria Municipal. A Carmen podia falar sobre isso pra gente. Realmente, o número de vagas que nós temos a nível de município do Rio de Janeiro é bastante grande e seria até suficiente se não fosse esse problema de determinadas áreas de concentração maior da população. Quais são as áreas mais problemáticas, onde faltam mais vagas? A área da Leopoldina, a área ali do nosso 9º DEC, 9º Distrito de Educação e Cultura, que pega Anchieta, Pavuna, que é uma região limítrofe ali com a Dutra. Então é uma área complicada, é uma área de grande concentração. Na Zona Oeste também, determinados pontos da Zona Oeste. Então, o que a gente tenta, às vezes o pai procura uma escola e não consegue vaga, a gente pede que esse pai vá ao Distrito de Educação e Cultura mais próximo, para que o DEC, então, encaminhe a uma outra escola, mesmo que não tenha sido aquela que ele quis anteriormente, mas que seja próximo. A gente cai nesse problema da segurança, né? Quer dizer, nessas áreas pobres onde faltam escolas, quer dizer, o aluno teria que ir para uma outra área. Como é que resolve? Realmente a gente não tenta afastar muito o aluno da moradia dele, porque isso a gente sabe que não dá certo, né? Então, em determinados locais onde a gente está enfrentando esse problema, a gente está fazendo um levantamento de recursos da comunidade, clubes, escolas desativadas, até escolas particulares. O próprio Exército está nos abrindo algumas escolas do Exército, principalmente na Vila Militar, onde a gente pode aproveitar essas salas para acomodar alunos da rede municipal. Então, a gente tem que fazer um levantamento de recursos da própria comunidade e usar como sala de aula. Agora, essa experiência já está sendo aplicada ou ela vai ser aplicada a partir desse ano? Já está a partir desse ano, principalmente. Ercília, para vocês isso é uma boa solução? Em parte. Em parte porque, se a Secretaria pode oferecer remanejamento, isso deveria ter sido estruturado antes do início das aulas. Porque nós vamos perder dias com as crianças fora de aula. Você está um pouco em cima disso. Está muito em cima. Nós recebemos agora uma denúncia, ontem à tarde, que existe uma escola em Cavalcante que vai fechar. E os alunos vão para onde?
Quantas crianças, vocês têm um levantamento de quantas crianças no estado ou no município estão sem vagas? Não, a associação não tem esse levantamento. A secretaria tem isso? Olha, no município, esse problema até, deixa eu dar uma palavrinha sobre essa questão que a Ercília levantou. Nós estamos iniciando uma administração no município agora, a partir de 1º de janeiro, né? E o que aconteceu, um problema que a gente vai resolver para o próximo ano, é que houve um primeiro momento de matrícula em dezembro, que não estava sobre a nossa administração. E nós, a secretaria chegou e enfrentou uma segunda etapa de matrícula. Então foram 2 administrações com a mesma clientela, né? Mesma clientela. Exatamente. E os mesmos problemas. Exatamente. Então nessa segunda fase, e nessa segunda fase, que nós já chegamos enfrentando uma segunda fase, nós temos que resolver esses problemas, é óbvio, da melhor maneira possível. O ano que vem a gente pretende fazer um momento só. Quer dizer, na primeira fase foram matriculados quase 90 e poucas mil crianças, quase 100 mil. E nesse momento nós estamos oferecendo 22 mil vagas. Agora, essa escola de Cavalcante que vai fechar, vocês já tentaram alguma solução, algum contato com o município para tentar resolver esse problema, para evitar que a escola Ontem eu recebi na minha secretária eletrônica uma informação que havia essa escola, só que a pessoa disse que tornaria a ligar e não ligou. Hoje nós já tivemos notícia de uma escola em Cosmos. Vila Cosmos. Exatamente, que deve fechar. São 4 mil crianças sem escola. É importante que essas escolas, quer dizer, a própria comunidade leve essa questão para o DEC, né, para que o Distrito de Educação possa tomar uma providência. Mas o que ocorre, Carmen, que quando eles chegam a procurar a nossa associação, eles sempre dizem, nós já andamos em todos os lugares e não conseguimos. Então procuram a PAC. Aí a PAC tenta a mobilização da comunidade. E é isso que já está sendo feito por um dos elementos da PAC em Cosmos. Para evitar a diarreia, não deixe a criança suja de cocô, com as mãos sujas de terra. Nos 6 primeiros meses de vida, o bebê deve mamar no peito, só. Não dê mamadeira de chá, de água, sem necessidade. O lixo deve ser coberto. Se ele não for recolhido, enterre-o. Enterre as fezes, o papel usado, que eles atraem moscas que contaminam tudo, principalmente os alimentos. 33 churrascarias abertas em 2 anos só em São Paulo. A revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios analisa o mercado e mostra os cuidados que se deve tomar para que as churrascarias deem certo. Conheça também as máquinas de fazer dinheiro, a montagem de uma indústria de fraldas, o sucesso das lojas de guloseimas e as boas ideias do mês para você abrir o seu próprio negócio. Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A qualidade que você merece só podia ser da Globo. Claro! Voltamos a conversar com a coordenadora dos Distritos de Educação do município do Rio, Carmen Moura, e com a diretora da Associação de Pais, Alunos e Comunidade, Ercília Tavares. Carmen, a gente tem notado ano a ano que tem uma evasão da rede particular para as escolas do município. Perfeito. Esse ano esse problema também está se agravando? Está se acentuando cada vez mais essa procura, né, da escola pública, por causa da questão social que a gente está vivendo, das dificuldades financeiras que a população está passando. Isso está se agravando. E para nós é bom, porque fortalece cada vez mais a questão da valorização da escola pública, né? Agora, essa semana, isso saiu nos jornais, o prefeito César Maia anunciou que pretende investir mais em educação. Isso significa, na prática, o quê? Mais escolas, aumento para os professores, aumento do número de vagas, quer dizer, esses recursos que ele está destinando, uma parcela maior, vão se aplicar mais em que setor? Vão se aplicar mais também no aumento do professor, né, que é uma coisa que a classe vem reivindicando. O término de obras, nós temos escolas com obras praticamente paradas, temos reforma, manutenção de escolas. A própria educação está precisando realmente disso, a própria escola pública está precisando dessa revitalização, né? Quantas novas escolas devem ficar prontas com essa verba? Muitas novas escolas serão terminadas. Nós vamos fechar um quantitativo no município de 1.035 escolas. O que é bem grande para o tamanho do município. Nós temos uma das maiores redes municipais, né? E isso significa, em termos de vagas para os alunos, quantas novas vagas para o ano que vem?
Não, nesse momento a gente já está contando com essas escolas, e quer dizer, nós estamos contando, como eu já disse, mais 22 mil vagas, mais 22 mil agora nesse início de fevereiro. Quer dizer, quando é que a gente pode falar, por exemplo, que não vai ter mais falta de vaga para os alunos, pelo menos da rede municipal, da capital? Será que para 94 a gente não tem mais esse problema? Ou é uma coisa mais de longo prazo? É uma coisa, vamos dizer, a médio prazo, né? Porque, como eu falei, a gente tem bastante vaga que daria, teoricamente daria. O problema é a gente resolver esse problema das áreas maiores de concentração. Quer dizer, a questão não é que se construir mais escolas, não é a questão das áreas, dessas áreas. E nessas áreas a gente tem que estar sempre atenta quanto à manutenção dessas escolas, à reforma dessas escolas, para que nesses momentos, vamos dizer, de pico da matrícula, realmente essas escolas estejam em condições de funcionar. Agora a gente cai num outro problema, que é a questão da segurança. Quer dizer, as escolas vêm sendo depredadas, assaltadas. Quer dizer, você tem visto muito isso. Como é que se pode tentar resolver isso? Evitar isso daí? Antes, Cristina, eu queria lhe dizer o seguinte, nós falamos aqui em vagas nas escolas, vamos ter mais escolas. Nós esperamos que mais escolas, mas também mais professores. Porque o que vem acontecendo muitas vezes, que as escolas reclamam, os pais reclamam, que não tem os professores. Agora, você falou em questão de segurança. A questão de segurança é um problema do sistema. É um problema do sistema. A Secretaria tem procurado dotar as escolas de uma forma de segurança para as crianças. Mas também, os professores não têm condição de usar o seu instrumento de aula, que é o quadro negro, para socializar ninguém que está fora da lei. É muito difícil esse problema. A Secretaria tem lutado, os professores, a comunidade tem se unido em torno disso. Mas caímos no lugar comum, caímos no problema do sistema. Agora, você falou na questão de mais professores também. Quer dizer, isso está provocando o seguinte, você tem salas de aula com um número enorme de crianças, um professor às vezes para 40, 50 crianças, que não aproveitam, que não tem rendimento nenhum. Não tem também, quando começam as classes de quarta série, que já tem mais que um professor, não tem professor, as crianças vão embora. Não tem professor, vamos pedir ao DEC. O DEC se reporta à secretaria, a secretaria faz a tentativa. Não tem professor para remanejar. O município tem uma essa questão, inclusive, nós estamos nesse momento de início de primeira semana de aula, né? Semana agora que nós estamos vivendo, de planejamento, dia 8, início das aulas, nós estamos até fazendo um remanejamento de professores, abrindo um espaço de remanejamento de professores de um DEC para outro. E a gente está tentando também resolver isso com a questão de professores que fizeram concurso, optaram por 30 ou 40 horas. Embora toda essa questão de 30 ou 40 horas e carga horária do professor, como eu falei, nessa nova administração, nós estejamos revendo tudo isso para justamente suprir esse problema, porque essa opção do professor por uma carga horária maior vai ter que ser de acordo com a necessidade da secretaria e também de uma forma que contribua para a melhoria do processo pedagógico. Eu só queria fazer um parênteses sobre essa questão da segurança. Como ela falou muito bem, essa questão do trabalho da escola com a comunidade é muito importante, que é um problema de sociedade que a gente está vivendo. Mas, em princípio, o prefeito já destinou 300 soldados daquela guarda municipal, que é uma guarda não armada, para ficar nas escolas. Nós vamos já ter pelo menos 300 escolas, em princípio, cobertas pela vigilância municipal. São quantas escolas que o município tem? 1.035. Quer dizer, precisa de um contingente. É porque essa guarda municipal é uma guarda nova, né? Então a gente está começando um trabalho e já temos pelo menos 300 escolas que vão ser cobertas. Agora vamos falar um pouco da política do Estado. Essa semana saiu nos jornais também que o Rio de Janeiro ficou de fora da premiação que o governo federal instituiu esse ano para os estados que mais investiram em educação, que mais aplicaram políticas salariais para os professores, enfim. O Rio de Janeiro ficou de fora disso, o governo do Estado. O que vocês da associação acham disso? Eu gostaria de saber qual foi o critério usado para essa avaliação. Porque tanto a Secretaria Estadual quanto a Municipal têm procurado fazer tudo para ajudar. E eles não têm recursos. No caso, você, o que acha dessa situação? Perfeito, são os critérios mesmo, né? Como foi colocado isso? Como eu falei, a rede municipal nossa é enorme, o tamanho do nosso município, as dificuldades que a gente tem são grandes, em função de questões muito maiores, né, que o nosso país está vivendo.
E por que isso, né? Agora, Carmen, a gente recebe muitas denúncias, enfim, informações de escolas que os professores não cumprem carga horária, enfim, uma série de coisas. Como é que a secretaria fiscaliza isso? Se o professor está cumprindo a carga horária, se ele está cumprindo a política pedagógica estabelecida? Olha, nós temos duas questões muito importantes. O trabalho que nós desenvolvemos e pretendemos desenvolver numa linha nova dessa administração, de um acompanhamento bastante efetivo aos nossos distritos de educação e cultura. No nosso DEC, nós temos uma equipe que acompanha o trabalho pedagógico da escola, o trabalho com a comunidade, a parte administrativa. Então, através dos DECs, nós fazemos esse acompanhamento à escola. E o segundo ponto muito importante para nós é a fiscalização da própria comunidade escolar, como ela levantou essa questão de escolas que não vão funcionar. É importante que a comunidade esteja sempre atenta a qualquer tipo de problema que aconteça na escola, e ela tem um caminho aberto com o DEC para levar essas questões. E estamos também implantando dentro da Secretaria agora um sistema de comunicação direta da população, que é o Ligue Educação. Eu posso até dar um número para que a população nos telefone imediatamente, nos passe algum problema, alguma crítica, alguma sugestão, e a gente também possa dar um retorno. Tá ok, você pode dar um número? Posso. Então. Ligue Educação é 293-2292, okay. De 8 às 17. Tá bom. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada. A nova Prefeitura do Rio tem o prazer de anunciar que o IPTU caiu muito mais para quem pagar em cota única. Um desconto de até 30% reais sobre o valor já reduzido em até 30%. Vantagem em cima de vantagem. Gostou? Pois é, mas tem que pagar em cota única de 8 a 12 de fevereiro. Senão o IPTU cai, mas não cai tanto. Prefeitura do Rio, jogando o IPTU lá embaixo, para o Rio dar a volta por cima. Garra Brasileira, em LP, cassete e CD, som livre. Esse aqui é o rabicó. Ele é ideal para se preparar um torresminho pururuca ou então aquela comidinha gostosa no interior. A revista Globo Rural mostra como aproveitar esse mercado e obter sucesso com a criação desses porquinhos. Neste mês também, um especial sobre pomar e a irrigação mais adequada à sua cultura e à sua estrutura. Globo Rural, a revista brasileira de reportagem e serviços. A qualidade que você merece só podia ser da Globo. Claro. Dez quesitos são o terror e a alegria dos milhares de componentes que desfilam no carnaval. Há 50 anos, o concurso embala o espetáculo e cada detalhe vale ponto. Na briga pela nota máxima, decepções e surpresas. Nos bastidores das escolas de samba, uma certeza. Os quesitos fizeram do carnaval uma coisa para profissional. Depois que o visual virou quesito na concepção desses sambeiros. A música gravada há 15 anos por Bete Carvalho já mostrava uma preocupação dos sambistas com a supervalorização do visual das escolas sobre outros quesitos. Uma polêmica que se renova a cada ano e leva a uma pergunta: o que deve prevalecer no julgamento do desfile do grupo especial? Nos primeiros anos do concurso, quando o desfile ainda acontecia na Avenida Presidente Vargas, as escolas só precisavam cumprir 3 quesitos: originalidade, bateria e bandeira. Com o passar dos anos, o carnaval virou um espetáculo grandioso. O sistema de julgamento ficou mais sofisticado. Hoje, as escolas têm que se desdobrar em 10 quesitos. E um deles, samba enredo, é dividido em 2 categorias: letra e melodia. Com razão, é um dos quesitos mais importantes, porque sem ele, o desfile não tem a menor graça. Os outros quesitos são enredo, fantasias, alegorias e adereços, bateria, harmonia, evolução,
conjunto, comissão de frente, mestre-sala e porta-bandeira. O regulamento define outras obrigações. O tempo do desfile é rigoroso, 80 minutos. A ala das baianas não pode ter homem e as escolas não podem usar qualquer tipo de propaganda. O desrespeito ao regulamento pode custar muito caro. Foi o que aconteceu com o Império Serrano em 91. O enredo homenageava os caminhoneiros. A escola botou na avenida caminhões de verdade. Resultado, desceu para o grupo 1. Houve muita polêmica. A cada resultado, aparece um cordão de descontentes. Este mulato, José Gomes da Costa, o Zé Espinguela, pai de santo, festeiro e amigo do maestro Villa-Lobos, foi o primeiro jurado de carnaval. Em 1929, ele promoveu o concurso dos sambas. Disputaram a Mangueira, a Portela e a Deixa Falar. A Portela ganhou, mas saiu muita pancadaria e o jeito foi declarar empate. As brigas já fazem parte do folclore do carnaval. O lendário Natal da Portela era um dos dirigentes mais temidos. Disputava o primeiro lugar no tapa. Nelson Andrade dividiu o comando da escola com Natal na década de 60 e ainda lembra de muitas histórias. Ele diz que jurado naquela época não escapava de uma boa conversa. E conta que em 64, a Portela botou 15 violinistas na frente da bateria para tocar um trecho do samba em ritmo de valsa. A ousadia podia derrubar a escola, mas ele foi até os jurados e justificou os violinos com uma boa dose de malandragem. E o violino entrava aí. E o violino entrava só nessa passagem. E não ficou, não acompanhou a escola toda. O violino ficou apenas nos juízes que estavam jogando de enredo. Acabou ali, mandei o pessoal vir embora. Daqui uns 200 metros estava o juiz de bateria. Não tem violino não, porque está lá atrás, vai jogar a bateria. E acabou a história. O comportamento dos jurados ajudou a alimentar o folclore em torno do julgamento. Em 67, Chico Buarque cochilou e não viu a Vila Isabel passar. Deu nota 6 para o samba enredo Carnaval de Ilusões, o primeiro de Martinho da Vila para a escola. Desfilando para o povo deslumbrado, no Carnaval de Ilusões lá. Na quarta-feira de cinzas, Martinho transformou a história em outro samba. Caramba, meu Chico entendeu o enredo do meu samba. Quando o desfile era organizado pela Rio Tour, o jurado era uma espécie de agente secreto. Os nomes só eram revelados minutos antes do desfile. Muitas vezes eram pessoas que pouco ou nada entendiam de carnaval. O resultado do julgamento era sempre questionado. Havia suspeita de suborno, sempre dava uma confusão. Há 6 anos, quando a Liga das Escolas de Samba assumiu a coordenação dos desfiles, o sistema mudou. Agora, os jurados que assistam ao desfile de cabines como essas aqui fazem parte de um quadro permanente da Liga. Tem um manual do julgador, com direitos e deveres, e todo ano assistem a um curso sobre carnaval. Quer dizer, julgar escola de samba virou assunto para profissional. O curso é organizado pela Liga. Os jurados se reúnem com dirigentes e carnavalescos, conhecem os enredos, tiram dúvidas. Hoje os jurados estão ali convivendo com os sambistas, estão fazendo curso e estão participando. Existe uma comissão de avaliação que julga o próprio jurado. E isso condiciona um julgamento melhor, eu acho, porque evita a corrupção. Mas o jurado vai estar sempre na berlinda. Afinal, está nas mãos dele o fracasso ou a glória de uma escola. O diretor de teatro, Orlando Miranda, julga o quesito comissão de frente há 5 anos. Para ele, toda a experiência e o preparo não aliviam o peso da responsabilidade. Naquele momento, você se coloca na posição de um jogador, onde você procura acertar sem ter a possibilidade de ter o menor erro. Você não tem o direito a errar. Em poucos minutos, para prestar atenção a tudo. E a gente morre realmente de medo de cometer uma injustiça. Mas as injustiças fazem parte da história dos concursos. O pesquisador Haroldo Costa acompanha o carnaval há mais de 30 anos. Com autoridade de especialista, ele lembra de uma delas. Foi o ano em que a União da Ilha apareceu na avenida com o enredo Domingo. Que quem se lembra sabe que foi uma loucura. Uma loucura total. Incendiou, arrasou na arquibancada, todo mundo cantava, todo mundo dançava, as bandeiras eram tremuladas e tal, e
a União da Ilha não ganhou. Uma frustração. Foi em 89, quando a Beija-Flor apresentou o enredo Joãozinho 30, Ratos e Urubus, Lágrimas na Fantasia, que foi um momento de grande criatividade, de renovação, de revolução, de ousadia, e a Beija-Flor não ganhou o primeiro lugar naquele ano. Mas um carnaval é o do coração. Foi em 1963, quando o Salgueiro desfilou com o enredo Chica da Silva. Eu, naquela época, costumava fazer parte do júri oficial, e quando eu vi o Salgueiro, com aquela beleza daquele minueto, com aquela cor vermelho e branco surgindo, tendo como fundo recortado em silhueta a Igreja da Candelária, o enredo e os desenhos lindíssimos do Arlindo Rodrigues, eu não resisti, me rendi inteiramente e declarei para mim mesmo: não quero ser mais jurado, você Salgueiro.